maravilhoso que é Abraão. Amém? Para que nós possamos nos espelhar também no seu modelo, na sua vida, na sua paternidade. Gênesis capítulo 17, no verso 1 diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Até aí é suficiente, amém? O tema da nossa mensagem hoje é: ser pai é um propósito de vida, amém? Você pode dizer para o pai que está mais perto de você, o homem aí que está mais perto de você, sendo ele pai ou não, o homem que está mais perto de você, mesmo aqueles que já são crianças, porque esse é o tipo de mensagem, querido, que mesmo que você ainda não seja pai, você precisa ouvir essa mensagem, amém? E se você já é pai, ou como alguns aqui já até avós, como a gente costuma dizer, pai duas vezes, né? Precisa também ouvir essa mensagem, até para que possa ensiná-lo. Diga isso para o homem que está mais perto de você aí. Diga assim: ser pai é um propósito de vida. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, nós temos o grande privilégio nessa noite de podermos chamar ao Senhor de Pai, sermos teus filhos, ó Deus, foi a melhor coisa que nos aconteceu. Ó Deus, sermos amados mesmo sem merecermos, recebermos essa adoção através do sangue de Cristo Jesus, foi com certeza, Senhor, a melhor coisa que aconteceu. Eu oro, Pai, a despeito do nosso merecimento, a despeito, ó Deus, da forma com que chegamos aqui, ó Deus, nesses dias que são, ó Deus, um dia emblemático, simbólico, mas que também traz, ó Deus, muitas feridas à tona, pessoas que não tiveram uma boa relação com seu pai, pessoas que muitas vezes foram feridas dentro da sua família, pessoas que hoje estão feridas por não terem, ó Deus, uma boa relação com seus pais, podem, ó Deus, nesse dia estarem aí, ó Deus, muitas vezes chateadas, muitas vezes frustradas, mas que o teu Espírito nessa noite venha trazer consolação, venha trazer, ó Deus, Pai, refrigério à alma de todos, ó Pai, e que independente de homens e mulheres, saiamos daqui, ó Deus, impactados pelo Senhor, não apenas informados, mas sobretudo transformados por essa palavra. Eu oro assim no poder do teu nome, Jesus. Amém e amém. Querido, como eu disse no começo, nós estamos vivendo a geração dos filhos órfãos de pai vivo. De onde vem essa expressão? Por que isso tem sido repercutido? Por que isso tem sido falado? Muitas vezes em igreja, muitas vezes em questões sociais, né? em especialistas, sociólogos e tudo mais. Porque, querido, nós temos hoje vivido uma geração de uma cultura capitalista, consumista, né? Que tem destruído ou desvirtuado ou tem corrompido de várias formas esse papel tão importante que o homem exerce dentro da sua família, que é o ser pai. Especialmente também considerando, querido, né, que nós vivemos no dia
na geração das redes sociais, do entretenimento individual, tá? Onde cada um de nós fomos colocados dentro de uma caixinha como essa, tá? E fomos separados de quem está perto com a justificativa de aproximar quem estava longe. A ideia das redes sociais, ela veio primeiramente com isso. Olha, agora você que tinha alguém que estava distante, alguém que, né, às vezes estava em outra cidade ou distante de você por algum motivo, com as redes sociais você vai poder aproximar essas pessoas. Mas acabou que a rede social, ela acabou também muito mais afastando as pessoas que estão perto, ou seja, às vezes você tem dentro de uma mesma família, você tem ali pessoas onde cada uma fica num canto da casa com o celular, falando, se socializando com gente de todo mundo, curtindo, discutindo, comentando e postando coisas para que outras pessoas vejam, e muitas vezes essa socialização não é feita dentro da própria casa, né? Passa-se o dia inteiro cada um na tela do seu celular, do computador, da televisão, né? E não tem essa aproximação, né? E essa é a nossa geração. Então são vários fatores que eu poderia citar aqui, querido, desde a cultura, como eu disse, consumista dos nossos dias, capitalista, aonde basicamente o papel do pai, ele foi resumido a pagar as contas, tá? Basicamente a sociedade resumiu o papel do pai a pagar as contas. E isso, que convenhamos, já nós não temos feito de forma integral, tá? Porque cada vez mais faz parte da cultura das famílias brasileiras, tá? Que mulheres também se responsabilizem pelas finanças da casa, tá? É mais do que comum você ter hoje dentro da casa homens, pais, né? E mulheres, as mães, trabalhando para o sustento da casa. Ou seja, nós temos um grande problema aqui comigo, raciocina comigo. Se a cultura capitalista, ou seja, nós vivemos para comprar, para ter, para consumir, né? Basicamente isso que nós fazemos como pais e mães. Consumo. Eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter a roupa, eu tenho que ter a casa, eu tenho que ter o modelo de vida, eu tenho que ter aquele padrão, né? E dentro desse consumismo nós enfiamos a nossa cabeça, começamos a trabalhar, né? E isso foi nos tirando, obviamente, ninguém aqui é onipresente, somente Deus. Você não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, se você está muito tempo trabalhando, obviamente que você vai faltar em outro lugar, que no caso é na paternidade, né? No cuidado de filhos, porque esse é o nosso maior propósito. Amém? Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que ser pai, a paternidade, é o maior propósito do homem. É o propósito de vida de todo homem, ser pai. Nós precisamos entender isso. Mas entenda, eu não estou falando de meramente gerar filhos. Eu estou falando, querido, de ser responsável em gerar, em construir o caráter social, o caráter espiritual de outros seres humanos. Porque é responsabilidade da figura masculina do pai ser responsável pela formação social, espiritual e emocional dos seus filhos. É nosso dever. Entenda isso, é nosso dever, certo? No que diz respeito muitas vezes à educação
isso pode ser feito também pelas mães, mas a respeito, sobretudo, de caráter. É óbvio que a construção do caráter dos filhos passa pelo papel da mãe, sem dúvida, certo? O perfeito é que os dois trabalhem em equilíbrio, tanto mulher quanto homem, mães e pais, trabalhando em equilíbrio, cada um exercendo o seu papel de forma ideal, nós teremos uma família sadia, filhos sadios. Amém, querido? Mas quando qualquer uma dessas figuras se desequilibra e deixa de fazer a sua função, então nós teremos uma família figurada, nós teremos uma família fora do padrão ideal, uma família enferma. E é isso que nós temos visto, tá? Porque paternidade não é só gerar filhos. Ser pai não é gerar filhos. Qualquer um pode gerar filhos, sem necessariamente ser pai daquela criança, certo? E mãe também. Você pode botar um filho no mundo sem exercer nenhuma responsabilidade sobre ele. Mas ser pai, querido, significa se responsabilizar diretamente sobre o caráter social, espiritual, emocional de outro ser humano. Isso é paternidade. E esse é o nosso propósito, certo? Esse é o propósito da nossa vida. Só que toda essa cultura, como eu disse, da geração em que nós estamos vivendo, tem roubado esse propósito, tem nos tirado desse padrão, tem impedido muitas vezes que a gente exerça, sabe? De que a gente exerça essa paternidade, de que a gente desenvolva essa paternidade. Mas, querido, eu entendo que responsabilizar uma cultura, responsabilizar as redes sociais, responsabilizar uma doutrina social que está sendo imprimida, é ser muito medíocre e ser muito superficial. Se nós apenas jogarmos a responsabilidade e dizermos assim para nós mesmos: o mundo é assim, não há nada que eu possa fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a minha família, né? E se eu não tenho tempo para exercer essa paternidade ideal, bíblica, você vai entender que ela é bíblica, então a culpa não é minha, a culpa é da geração que nós temos vivido. Querido, nós não podemos pensar assim. Se nós entregarmos os pontos, se nós entendermos, amado, que não há nada a ser feito, se nós entendermos como igreja do Senhor, eu estou falando como igreja agora, amém? Se nós entendermos que não há nada que eu possa fazer contra essa cultura consumista, essa cultura capitalista, essa cultura antissocial que separa os de dentro, com a justificativa de aproximar os de perto, se eu entender que eu não posso fazer nada a respeito disso, amado, entrega a sua casa, entrega a sua família, coloca elas nas mãos do diabo de uma vez, porque, entenda isso, se nós simplesmente culparmos, o mundo é assim, não há nada que eu possa fazer, então a Bíblia está errada, Deus estabeleceu uma balança alta demais, tá? Um padrão fora da realidade, a culpa é de Deus, a culpa é da sociedade, você está entendendo? A culpa nunca é nossa, esse é o grande problema, sabe, querido? O grande problema social que nós vivemos, e esse problema reflete dentro da igreja, é que os homens são ensinados, e mulheres também, porque ninguém faz um filho sozinho, homens e mulheres são ensinados a gerarem um filho antes que o propósito da maternidade e da paternidade seja gerado nos seus corações. Entenda isso. As pessoas estão gerando filhos
antes que o propósito da paternidade, hoje nós estamos falando aqui sobre pais, e da maternidade também, sejam gerados nos seus corações. Porque o ideal bíblico era que todo homem, toda mulher, antes de gerar um filho, entendesse o porquê filhos devem ser gerados. Entendessem em si mesmos o propósito que Deus deu a eles de gerarem filhos, e não apenas gerarem no que diz respeito a colocá-los no mundo, mas gerar realmente pessoas com caráter de Deus, com os princípios e valores da palavra, para que possam servir para a glória de Deus. Antes de gerarem filhos, as pessoas deveriam entender esse propósito, que elas têm isso. Mas obviamente, na realidade que nós vivemos, isso não acontece. As pessoas geram filhos antes de entender que o propósito delas é realmente, das suas vidas, serem pais. E qual é a grande diferença que isso faz no dia a dia? Faz isso, causa essa sociedade que nós estamos vivendo. As pessoas ficam colocando pessoas no mundo e não cuidam delas. Por quê? Porque o propósito das suas vidas era alcançar os bens que elas desejam. O dinheiro, o curso, sabe? O propósito das suas vidas fica sendo material, fica sendo o consumismo, os bens. Isso se torna o propósito da sua existência. A verdade, querido, verdade, as redes sociais nos provam isso, é que nós já não trabalhamos mais para o sustento, para o mantimento, para a dignidade da nossa casa. Porque grande parte do tempo que nós passamos não trabalhando, não está sendo investido na família. A grande maioria de nós não trabalhamos para poder ter tempo, e um tempo de qualidade com a nossa família. Já não é mais por isso. A verdade é que isso se tornou uma justificativa para que a gente justifique o nosso ímpeto consumista. A verdade é que a gente trabalha para ter. A verdade é que a gente trabalha para possuir. A verdade é que a gente trabalha para consumir. Isso é verdade. Não vem com esse blá blá blá, não é para minha família. Conversa fiada. Que se fosse para sua família, tudo que você fizesse fora do trabalho estaria voltado para sua família. E nós sabemos que não está. Se houvesse esse equilíbrio ainda, glória a Deus, não é assim. Nós sabemos que grande parte das nossas famílias, quando não estão trabalhando, estão fazendo qualquer outra coisa. Mas com certeza, esse tempo não está sendo investido na criação, no desenvolvimento, e eu falo aqui a homens, no desenvolvimento do caráter emocional, do caráter espiritual e do caráter social dos nossos filhos. Sabe, de boas conversas, de bons exemplos, de um tempo precioso com dignidade. Essa é a verdade. E isso acontece por quê? Porque nós somos ensinados a colocar filhos no mundo antes de entender que o propósito da nossa vida é criá-los com caráter. Antes de entender que é nossa responsabilidade desenvolver nessas crianças, nesses jovens, um caráter divino, um caráter social e um caráter emocional. Uma estrutura que vai permitir com que eles possam glorificar ao Senhor futuramente. Não é à toa que lá em Provérbios a palavra de Deus vai dizer: ensina a criança o caminho que ela deve andar. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. E sabe, querido, eu vejo isso aqui na vida de Abraão. Por quê, querido? Muitas vezes eu me peguei questionando Deus, quase que
acusando Deus de injustiça. Eu nunca entendi muito bem por que Deus fez, se eu não me engano, desde a primeira vez que Deus falou com Abraão, de que ele seria pai. Ele tinha por volta de 75 anos, se eu não me engano. E só foi ser pai com 100 anos. Nós estamos falando de 25 anos esperando uma promessa. E eu nunca entendi muito bem por que Deus esperou tanto tempo. Já lá na velhice, às vezes eu me justificava dizendo-me assim, não, Deus queria fazer realmente um milagre. Querido, mas convenhamos, uma estéril, ter filho já é por si só um milagre, né? Mas esperar até ficar quase 100 anos, né? Uma mulher de quase 100 anos, a palavra de Deus diz que Sarai, que era Sara, né, que veio a ser chamada de Sara, esposa de Abrão, seu ventre, ela já não tinha mais os costumes das mulheres, ela já não menstruava, já era uma mulher idosa. Abraão também, né? Por os bons entendedores, Abraão não comparecia, né? Obviamente, camarada de quase 100 anos, né? E toda aquela espera, e muitas vezes eu me questionava pelo fato de que com Isaac foi da mesma forma. O Isaac, o filho que Abraão viria a ter lá na frente, a esposa Rebeca, estéril, e Isaac orando, pedindo ao Senhor, 20 anos, pedindo que Deus curasse a sua esposa. Depois, quando ele tem os filhos, Esaú e Jacó agora lá na frente, a esposa que ele amava, Raquel, estéril. E eu ficava me perguntando, Senhor, por que o Senhor fez dessa forma? Qual é o propósito de gerar nesses homens toda essa angústia? Por que, se o Senhor já ia fazer um milagre, por que tanto tempo? E aí eu fui entender, querido, o que Deus estava querendo fazer na vida daqueles homens. Esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, seriam cabeças da raça, de um povo do Senhor. Um povo que queria introduzir o próprio Filho de Deus na terra. Deus precisava, querido, que os homens, os cabeças, fossem homens que tivessem consciência do seu propósito como pai. Que eles fossem bons pais. Deus, na espera do ventre não gerar, transformou, ou melhor, preparou o coração de Abraão, antes que Abraão tivesse filhos. Abraão já estava sendo ensinado sobre o propósito da paternidade. Isaac, antes de ter filhos, já foi ensinado por Deus sobre o propósito da sua paternidade. Antes que eles pudessem botar um filho no mundo, Deus estava ensinando para eles a se responsabilizar por esses filhos. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, vocês vão ter esses filhos, mas você tem que entender o preço que eles têm. O valor, melhor dizendo, que eles têm, não o preço, mas o valor que eles têm para mim e devem ter para vocês. E que eles são pessoas importantes para mim, que vão fazer diferença. E eu preciso que vocês os criem dentro de um padrão que eu estou ensinando para vocês, que eu estou me revelando para vocês. E sabe onde esse propósito de Deus fica muito claro? Abraão, depois de passar um tempo com aquela promessa cozinhando, vez ou outra Deus encontrava Abraão e dizia para ele, Abraão, eu vou te fazer pai de muitas nações. E Abraão sem filho nenhum, chegando aos 100 anos, Abraão, vou te fazer pai de muitas nações. Chegou um determinado momento que Abraão questiona Deus, falando assim, como é que eu vou ser pai de muitas nações? Como é que eu vou ter muitos descendentes? Eu não tenho sequer um filho. Se eu morrer hoje,
Quem vai ficar com a minha herança é o servo que eu tenho, Eliezer. Eu não tenho um filho, Senhor. E depois de dizer isso para ele, Deus chega justamente nesse capítulo 17, no verso 1 aqui, e fala com Abraão, e traz mais uma vez aquela promessa, mas entendendo que Abraão estava se questionando a respeito do que Deus havia prometido, e que Deus queria mostrar para Abraão o seguinte: Abraão, antes de te dar um filho, eu preciso que você aprenda que esse vai ser criar essa criança vai ser o propósito da sua vida. Você vai ter que viver para ela. A saúde espiritual dela, a saúde do caráter emocional, do caráter psicológico dela, vai ser responsabilidade sua. Você vai precisar se dedicar a essa criança. Antes que eu te dê ela, eu preciso que você se desperte para isso. E é por isso, Abraão, que eu estou agora mudando o teu nome. E olha o que Deus diz aqui no verso 5 que nós acabamos de ler. Deus vem e diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão. Até aquele momento, Abraão se chamara Abrão e Sara se chamava Sarai. Depois Deus muda o nome de Sarai para Sara, e muda o de Abrão para Abraão. E olha o porquê Deus mudou o nome de Abrão. Verso 5: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por quê? Olha, Deus explica. Por quê? Por pai de muitas nações te tenho posto. Querido, você está entendendo isso aqui? Você está vendo isso aqui comigo? Entenda. Abraão estava desconfiado se seria pai ou não. E Deus está renovando para ele a promessa. E agora Deus fala para ele assim: Abraão, eu vou mudar o teu nome. E vou inserir no teu nome uma parte que faça você lembrar todas as vezes que alguém te chamar, a partir de agora, todas as vezes que alguém chamar o teu nome, você vai lembrar daquilo que eu tenho te prometido. A partir de agora, todas as vezes que alguém chamar o seu nome, você vai ouvir: eu sou pai. Eu sou pai. E não de poucos, mas de muitos. Eu sou pai. Eu sou pai. Querido, Deus queria colocar na cabeça de Abraão, de uma vez por todas, o propósito da sua vida. E ele fez isso fazendo o quê? Mudando o nome de Abraão. Porque a partir daquele momento, Abraão carregaria no próprio nome o seu maior propósito: ser pai. Você está vendo e você estava enxergando isso aqui comigo, querido? O único motivo que fez Deus mudar o nome de Abraão foi fazer com que Abraão lembrasse do seu maior propósito: ser responsável pelo caráter divino, pelo caráter social, emocional e pela formação espiritual daquele ser humano que Deus iria dar para ele, que Deus iria gerar no ventre da sua esposa. Esse seria a razão da existência da sua vida a partir do momento que aquela criança nascesse. Você está vendo isso? É como se Deus tivesse agora mudado o seu nome e colocado lá uma letrinha, um A, para te lembrar que a razão de você ainda respirar hoje é que os seus filhos sejam criados para a glória de Deus. Era isso que Deus estava dizendo. E todas as vezes, vamos supor que o nome fosse José. E José, quantos José tem aqui? Levanta a mão. Quem aqui é José? Levanta a mão. Só um? Dois? João. Nicolau só tem um. É esse, tem aqui o que mora lá no Polo Norte. Entenda. Vamos supor que o nome fosse, vou usar o bode expiatório aqui, João. Todas as vezes que alguém chamasse João,
era para lembrar sua responsabilidade. João, imediatamente ele ia lembrar: minha responsabilidade é criar os meus filhos para a glória de Deus. Roberto, minha responsabilidade é criar os meus filhos para a glória de Deus. José, minha responsabilidade é criar meus filhos para a glória de Deus. Nicolas, minha responsabilidade é criar os meus filhos para a glória de Deus. Paulo, minha responsabilidade é criar os meus filhos para a glória de Deus. Benjamin, minha responsabilidade... Você está entendendo? Toda vez que alguém chamava, ó Abraão, Abraão escutava: meu propósito é ser pai. Não botar um filho no mundo, mas ser pai. Criar alguém para a glória de Deus. Era por isso que Deus mudou o querido nome de Abraão. Para que todas as vezes que ele ouvisse aquele nome agora, ele lembrasse que antes de ter um filho, ele entendesse que o propósito dele era criar esse filho para a glória de Deus. Amém? Hoje nós temos dois erros extremos. Eu sempre digo aqui: evite extremidades. Nunca vá para o extremo de uma ideia, de uma filosofia de vida, e nunca vá para o extremo de outra. Todas as pessoas que vão para os opostos perdem o equilíbrio. E é o que nós temos visto nos nossos dias. Como assim, pastor? Um lado extremo da sociedade que nós temos vivido é: muitas pessoas têm colocado filhos no mundo sem nenhuma estrutura financeira, espiritual, familiar, psicológica. As pessoas saem fazendo menino, sem nenhuma estrutura. Sem nenhuma estrutura. E de outro extremo nós temos outra realidade, que também tem sido um erro extremo, que são jovens, que são impulsionados a crescer, se desenvolverem financeiramente, alcançarem estrutura, não pensando no propósito de ser pai ou ser mãe, mas pensando no status de vida que vão conseguir quando alcançarem aquilo que desejam. São dois extremos. Nós temos gente colocando filho no mundo, sem procurar antes entender que o seu propósito deveria ser se preparar o melhor possível. É óbvio que só depois que você tem um filho que você entende na prática o que é ser pai e ser mãe. Mas isso não quer dizer que você não possa se preparar com responsabilidade, se capacitar, alcançar uma estrutura financeira que te possibilite. Por que que nós temos hoje? Por que que nós temos hoje, em países como o Brasil, você está comigo? Por que que nós temos hoje, no país como o Brasil, essa desigualdade social, esses problemas sociais tão grandes? Porque o crescimento das famílias não são bem ordenados, não são pensados, estudados, tá? E as pessoas vão gerando filhos sem ter condições de criar. Mas nós já estamos vendo uma outra realidade hoje, que é um outro extremo. As pessoas pensando em estrutura financeira, pensando na sua vida profissional, se preparando para isso, mas não para que um dia elas possam gerar um filho, uma filha, e possam dar o seu melhor para ela. Não, é para si. Para elas terem as fotos para postar nos status, para elas desfilarem com o carro, para poder dizer o quanto independentes, o quanto elas não precisam de mulher, nem precisam de homem, porque elas são autossuficientes. Essa é a realidade que muitos têm sido impulsionados a buscar, e os dois extremos estão errados. As duas realidades estão erradas. E nós vemos justamente no exemplo de Abraão, o ideal, querido, o equilíbrio, amém? Porque Abraão se preparou para ser pai em cada decisão que ele tomava. Antes, presta atenção nisso, antes de ser pai, Abraão se preparava para ser pai. Porque quando Deus vira, eu vou te fazer pai de nações,
muitas nações. Abraão acreditou naquilo de tal forma que ele começou a guiar a sua vida e os seus passos a partir daquele momento para ser um homem financeiramente bem estruturado, rico, próspero, porque ele esperava ser pai de nações. Ele sabia que ele teria netos, bisnetos e muitos, não poucos, e que até reis da sua linhagem sairiam. E ele queria captar, como é que é o nome? Perdi agora. Capitalizar, obrigado, o maior recurso possível para aquelas multidões que viriam através dele. E isso é maravilhoso. Lá em Josué, no capítulo 24, verso 2, só ouça com atenção para a gente ganhar tempo. Josué 24, 2 diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Lembra que Deus chega para Abraão em Harã e diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Olha lá, Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Querido, a família de Abraão estava indo para Canaã, mas eles param no meio do caminho numa outra terra chamada Harã. E Josué diz que a família de Abraão, Terá, seu pai, eram idólatras, eles adoravam a vários deuses. E Deus tinha um propósito para aquela família. Então Deus faz o que? Abraão, na época ainda era Abrão, né? Vira para ele e diz assim: sai do meio dos seus parentes, sai, porque eu tenho um negócio com você. Eu vou fazer de você muito grande, e eu não quero você misturado com os seus parentes que são idólatras, porque eu quero que você entenda que você, sua família, os filhos que eu vou te dar, serão um povo de um Deus único, um único Senhor. Então sai dessa parentela, eu vou te fazer uma grande nação. Querido, Abraão não era pai, por volta de 75 anos, entenda, Deus vem e fala para ele. Você entendia, sua mulher era estéril, mas Abraão saiu da casa dos seus parentes, sim ou não? Sim. Abraão foi movido do seu lugar de habitação, do conforto da casa dos seus pais, antes de ser pai, mas foi movido pelo propósito de um dia ser pai. Querido, ei, Abraão pensou na saúde espiritual do seu filho, que nasceria 25 anos depois, antes de tê-lo. Quantos pais hoje, antes de ter um filho, já pensa, já ora, já se mobiliza para limpar a sua vida de tudo aquilo que não presta, para um dia gerar um filho num ambiente espiritual saudável? Tem crente casando com mundano, gerando filhos numa família mista, e depois quer ser esse filho abençoado, uma família abençoada, não será. Por quê? Porque não entendeu o propósito de ser pai e mãe, segundo a palavra de Deus, antes de ter filho. Se entendesse, não geraria o filho. Abraão já se consagrou, se separou, obedeceu a Deus, se separou dos seus parentes idólatras, para não contaminar a vida de um filho 25 anos antes dele nascer. Isso é papel de um homem que entende
que ser pai não é brinquedo, que ser pai não é brincadeira, de um homem que entende que a responsabilidade do caráter espiritual daquela criança é dele. Ele pega a sua esposa, pega tudo que ele tem e sai do meio dos idólatras que eram os seus parentes, para que um dia essa criança crescesse num ambiente espiritual saudável. Isso é entender o propósito de ser pai antes de ser pai. Quem está entendendo isso aqui hoje? Amém. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 1 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor lhe dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputou-lhe isso por justiça. Aleluia. Pega isso aqui. Abraão se preocupava com a saúde espiritual da sua casa, do filho que ele teria um dia, 25 anos antes. 25 anos antes, Abraão já trabalhava e se enriquecia. Muitas vezes eu perguntei para Deus, falei assim: Deus, Abraão foi muito covarde, deixando Sara ser tomada pelo faraó para ser rainha lá, porque Sara era uma mulher muito bonita. Amado, você tem que entender, uma senhora de 60 e tantos anos, quase 70 anos, era uma senhora, meu irmão, que aonde ela chegava, os reis botavam o olho nela e falavam bem assim: essa mulher, quem é essa mulher? Aí Abraão dizia bem assim: é minha irmã. E ela era realmente irmã dele, filha de outra mãe, do mesmo pai. É minha irmã. Ah, é sua irmã? Eu quero casar com ela. Tomava ela, levava ela para o palácio. Aí eu ficava irado com Abraão, dizendo assim: Abraão, covarde, deixou levar a mulher dele. Aí Deus visitava Faraó e dizia: não toca nessa mulher, ela tem marido, manda ela embora, mas não manda ela de mão vazia não, enche ela de ouro, de animais, de bens. Sara ia e voltava rica. Foi com Abimeleque a mesma coisa. Sara foi, quando voltou cheia de bens. Sabe o que Deus estava fazendo? Enriquecendo Abraão, porque ele seria pai de muitas nações. Não façam isso com as suas esposas. Havia um propósito, isso não é padrão de Deus, querido. Era uma realidade diferente. Era uma realidade diferente. Deus precisava enriquecer Abraão. E rápido. Rápido. Muito ouro. Por quê? Porque Abraão estava indo para uma terra hostil, terra de inimigos. Se Abraão fosse fraco, ele não ia sobreviver. Deus precisava enriquecer Abraão de forma rápida, e não tinha loteria naqueles dias. Porque talvez Deus falasse bem assim: joga na loteria, vou te dar os números. Mas não foi assim. O fato é que Deus enriqueceu Abraão através de Sara. E o homem ficou poderoso. E o homem tinha servos. E o homem tinha animais. Ele tinha tantos animais, tanto gado, tanto bicho, que ele e o seu sobrinho Ló tiveram que se dividir. Porque a terra já não mais resistia aos dois. Cada um tinha que escolher. Ló foi para os pastos verdejantes lá de Sodoma e Gomorra. Abraão foi para o outro lado.
Mas chegou um momento que Abraão falou bem assim: Senhor, o que o Senhor vai me dar mais? De que adianta o Senhor me dar tantos bens? Eu tenho tudo que um homem pode ter. Eu tenho servos, eu tenho servas, eu tenho ouro, eu tenho um exército do meu lado. Abraão tinha mais de 300 homens, se eu não me engano, que eram treinados na batalha para defender a sua família. Abraão estava levantando um reino sem ganhar herança de pai e mãe, porque ele saiu da casa dos pais, deixou tudo para trás. Ele precisava enriquecer rápido, mas ele ainda não era um homem que entendia que o filho que ele geraria seria importante para Deus. Então Deus estava trabalhando isso nele, gerando, falou assim: olha, trabalhe para que o seu filho tenha o melhor dessa terra. Abraão se preparou financeiramente para ter Isaac, anos antes de ter Isaac. Anos antes. Então Abraão se preparou espiritualmente para criar o seu filho no melhor ambiente espiritual possível. E Abraão se preparou financeiramente para que Isaac pudesse ser uma potência, uma nação, e dar continuidade a tudo aquilo que Deus queria fazer. O que é isso? Propósito. Abraão vivia pelo propósito de ser pai. Tudo que Abraão conquistava não era para ele. A prova está aqui. Olha o que ele diz, Gênesis capítulo 15, verso 2. Ele vira para Deus e pergunta: então disse Abraão: Senhor Deus, de que me has de dar? Em outras palavras, ele está dizendo: o que o Senhor ainda pode me dar? O Senhor já me deu tanto. Eu tenho ouro, eu tenho uma esposa, eu tenho gado, eu tenho servos, mas continuo sem filhos. Eu continuo sem filhos. Aí Deus fala assim: vem cá para fora. Contra as estrelas. Você consegue contar? Talvez antes que Abraão respondesse não, Deus falou bem assim: assim será a tua descendência. Eu estou preparando o teu coração de pai antes que você seja o pai. Eu estou preparando você. E mesmo que Abraão questiona Deus ali, Deus não deu um filho imediatamente para ele. Passaram-se tempos depois, até que por volta dos 100 anos, Abraão então foi pai. Se eu não me engano, Sara, 95, se não me falha a memória. E eles geraram Isaac. E sabe o que eu percebo, querido, na vida de Isaac? Que Abraão foi um pai maravilhoso. Porque quando eu olho para a vida de Isaac, por exemplo, se a gente for ali para o capítulo 25 de Gênesis, no verso 20, a Bíblia diz assim, ó. Gênesis capítulo 25, verso 20 diz assim: e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, arameu. Verso 21, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Amado, quando eu olho isso daqui, isso é uma das provas de que Abraão foi um pai maravilhoso.
Por quê, amado? Porque ele se preparou financeiramente para ser pai de muitas pessoas. Antes de gerar um filho. Antes de gerar um filho, ele se preparou financeiramente, se preparou, estruturou sua família. E uma das coisas mais maravilhosas, se preparar financeiramente é ok? É. Eu e Carla chegamos uma vez, numa conversa muito franca, a gente chegou à conclusão, a gente deveria ter esperado mais para casar, a gente deveria ter esperado mais para ter filho. O Vitor nasceu e foi um milagre. Porque nós não tínhamos a mínima condição de ter nada. Eu estava desempregado, ela também. Eu tinha me entregado ao ministério, assim, sem nenhuma promessa de salário, ninguém, sabe, eu só disse, Senhor, eu estou aqui para te servir. E por mais que eu tentava sair, eu não conseguia. Deus me prendia ao ministério, todas as portas fechando. Até que eu desisti parar de lutar, mas ainda assim a luta não passou. Eu e ela já chegamos à conclusão de que se nós tivéssemos esperado para casar um pouco mais, estruturado melhor, e depois tivéssemos nos programado financeiramente, nós não teríamos passado tanto aperto quanto passamos. E isso é bom, pensar, se preparar, se capacitar. Deveríamos ter esperado. Mas Deus, pela sua graça infinita, nunca deixou nos faltar nada. Muito pelo contrário, sempre cuidou com muito mais do que nós merecíamos. Mas o fato não muda de que nós passamos muito perrengue, sem necessidade. Poderíamos ter trabalhado melhor isso. Mas se tem uma coisa, querido, que fez total diferença para que a graça e a misericórdia de Deus nos alcançasse, quando nós decidimos firmar os dois pés, a cabeça, as mãos, o coração, no propósito do Senhor. E criar uma casa para a glória de Deus. Um casamento para a glória de Deus, filhos para a glória de Deus. Temos muito que aprender no que diz respeito a isso. Mas já aprendemos o que temos aprendido, temos colocado em prática e temos visto a diferença dentro do nosso lar. E eu vejo, querido, que com Abraão e Isaac não foi diferente. Querido, para pensar comigo. Abraão foi um cabeça de um povo. Mas de alguma forma, mesmo sem pastor, sem escola bíblica, sem professora de escolinha, sem vídeo no YouTube para ajudar, sem Bíblia, sem revistinha de adolescentes, sem líder de jovens, sem revista de juniores, Abraão conseguiu ensinar um jovem como Isaac a ser temente a Deus e um homem de oração. Porque para pensar comigo, Isaac, se eu não me engano, tinha 15 anos quando Abraão subiu para sacrificá-lo, se eu não me engano, talvez menos ainda. Quando Abraão subiu, quando Deus falou bem assim, sacrifique Isaac, ele sobe com aquele menino no monte, e chega num determinado momento que ele pergunta para o pai, pai, a gente tem aqui a faca, tem corda, tem lenha, cadê o animal para ser sacrificado? Abraão vira para ele e diz, Deus proverá, meu filho. Agora você para pensar comigo. Abraão preparou o altar, chega no momento e falou assim, deita aí, menino. Abraão tinha 100 e tantos anos. Isaac por volta dos 15. Se Isaac fosse desobediente, o que ele ia fazer? Correr. Abraão ia pegar? Jamais. Nunca. Um menino lá cheio de vida, correndo, saindo, meu pai que vai me matar, estou fora, vou correr daqui. Mas Isaac, mesmo naquela idade, já era um jovem temente ao Senhor. Talvez
Abraão contou várias histórias de como Isaac nasceu de um milagre. Isaac sabia que ele era um milagre. Isaac sabia de todas as promessas que Deus tinha feito para ele, para o seu pai, para ele, para os seus futuros descendentes. E de onde ele ouviu isso? Não foi da Bíblia. Não tinha um pastor ensinando. Não tinha professora da escolinha. Tinha um pai sentado com seu filho, contando sobre Deus. E quantos pais hoje estão fazendo isso? Sentados com seus filhos, falando a respeito da glória de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus prometeu. Não tem. É por isso que nós temos tantas crianças, tantos jovens se desviando, porque não tem um pai sentado ensinando seus filhos a respeito de Deus. Não tem. Porque naquela época não tinha Bíblia, não tinha pastor para ensinar, não tinha igreja, templo para ir. Tinha um pai com um propósito que entendeu: minha vida é para ser dedicada ao meu filho e para gerações que viriam. E foi isso que ele fez. Criou um menino temente ao Senhor, criou um homem temente ao Senhor e que honrava seus pais. Querido, Isaac tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade. E se submeteu a casar com uma mulher que o pai escolheu. Hoje o menino tem 12, quer namorar. Aí o pai diz: eu não quero, se o Senhor não deixar eu fujo. Eu estou falando besteira? Estou fugindo da nossa realidade? Não. E eu não estou falando de gente lá de fora, estou falando de dentro da igreja. De pais que não conseguem botar rédea em filho dentro da igreja. Isaac tinha 40 anos de idade e obedecia o pai dele. Tá bom, pai, o senhor vai escolher? Vou. E ele falou com o servo dele: não deixa o meu filho casar com mulher daqui. Eu quero uma de lá, da nossa descendência. Traz lá da minha terra. Chegou, veio Rebeca, aquela mulher linda. Cena de filme. Veio ela no cavalo. Isaac lá nas plantações. Os dois se encontraram. Ela tirou o véu. Ele se apaixonou. Foram, né? E ali, o tempo foi passando. Isaac, 40 anos. Descobriu-se que Rebeca era estéril. E agora? Vou trocar de mulher. Meu pai escolheu errada. Foi isso que Isaac fez? Porque ele teve um pai que ensinou ele a orar. Ele teve um pai que ensinou o filho a orar. Abraão ensinou Isaac a orar. De onde você acha que Isaac tirou a ideia? Vou orar ao Deus do meu pai para ele curar minha esposa. 20 anos. Ele casou com Rebeca com 40. Os meninos só foram nascer quando ele tinha 60. Quanto tempo Isaac, faça as contas, quanto tempo Isaac passou orando para aquela mulher poder ter filho? 20 anos orando por Rebeca. 20 anos orando por Rebeca. De onde você acha que ele tirou a ideia? Que havia um Deus que tinha poder de curar um ventre estéril. De um pai que sentou com ele e ensinou sobre o poder de Deus. E ensinou que se você orar ao Senhor, se você pedir com fé, há um Deus nos céus que nos responde. Foi um pai que fez isso. Foi um pai vivendo o seu propósito, a paternidade. Foi um pai que ensinou. Não foi pastor, não foi a professorinha da escola, não foi a Bíblia, foi um pai. Você está vendo a diferença que um pai faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma família? Para a gente encerrar, Efésios capítulo 6, por favor.
E Jacó da mesma forma. Clamando, pedindo para Deus também curar a Raquel. Jacó tinha muitos filhos com Lia, né? Mas Raquel é que ele amava, ele queria filhos de Raquel. E também era Esther. E de Raquel veio o grande José, né? Que foi parar no Egito, e assim sucessivamente. Para a gente encerrar, eu quero deixar aqui, querido, como conclusão, Efésios 6,4. Efésios 6,4 para nós, em nome de Jesus. Entenda isso. Amém? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Uma versão mais atualizada diz assim, a NVI diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ainda que a palavra pais aqui esteja englobando pai e mãe, eu quero falar com você que é homem, que você que é pai, você que um dia vai ser pai. Entenda que o seu propósito de vida, eu sei que os dias são difíceis. Eu sei que sustentar uma família hoje está extremamente difícil. Muito mesmo. Mas se nós não fizermos nada para que a paternidade seja gerada no seu coração, você que ainda não tem filhos, se você não entender que antes de tê-los, você precisa se conscientizar de que a partir do momento que você os tiver e se preparar para isso, eles vão ser a razão de você existir. Até o momento em que você os envia, é para eles que você deve, é neles que você deve focar, sobretudo, sua atenção, seu emocional, a formação do caráter dessa criança. E obviamente, se você conseguir se preparar financeiramente para tê-los, melhor ainda. Mas entenda isso. Sobretudo, nós devemos criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pastor, e se eu já estou no meio do caminho? Já tenho os meus filhos, já estou levando uma vida em que não cuido deles como deveria. O que eu posso fazer? Mudar isso agora. Mudar isso hoje. Começar a se responsabilizar pelo caráter dos seus filhos. Pela a vida espiritual deles. Talvez você já tenha feito muito para dar uma boa educação, para dar uma roupa boa, até um celular, coisas que, né, são dispensáveis, mas você ainda dá isso. Mas talvez você tenha falhado nesse quesito. Talvez você não tenha entendido que faz toda a diferença você sentar com seu filho para ensiná-lo a respeito da palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei. Então vai aprender. Vai aprender. Porque tem muita criança aqui dentro que sabe mais de Bíblia do que seus pais. Porque se você pegar aquelas criancinhas que estão ali na sala, você vai se constranger com elas. Porque tem muitas delas ali que sabem mais da palavra de Deus, e muitos dos juniores aqui, mais da palavra de Deus do que seu pai e sua mãe. Mas mesmo assim, você tem que sentar com eles e entender que você existe para criar, para gerar, para ser um instrumento de Deus na
geração de um caráter divino e de um espírito reto no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor.